Olá, quarto ano. Vamos para a história, capítulo 7 do livro de vocês. As mãos e os pés do Senhor de engenho. O que seria isso? Vamos dar uma olhadinha? Quero que vocês comecem olhando a ilustração da página 112. Olha aqui. Ok? Então, o que era um engenho? Alguém tem uma ideia? A gente vai fazer uma atividade sobre isso. Como que era um engenho? Então, o engenho era onde era moída a cana para fazer, né, o açúcar, rapadura. E como eu falei para vocês nas últimas aulas, o açúcar era muito importante. Por quê? Porque ele trazia muito dinheiro. Então, todo mundo queria produzir o açúcar. E os colonos aqui, né, aqui no Brasil, colônia de Portugal, que começou a ser habitada, né, para gerar, e como eu falei para vocês na época, vocês lembram? Um dos deveres dos donatários era fazer o plantio da cana de açúcar. Então, olha só, por que o livro traz pra gente que quem eram as mãos e os pés do Senhor de Engenho? Quem era o Senhor de Engenho? Vamos começar. Senhor de engenho era o fazendeiro, era o dono da terra. Ele tinha o dinheiro, ele tinha a terra, a plantação de cana era dele e ele também era dono dos escravos, ok? Então, esse é o senhor de engenho. E por que as mãos e os pés desse senhor? As mãos e os pés desse senhor tá aqui mostrando na página 113 para a gente entender. Porque, olha só, eram os escravos que faziam todo o trabalho. Então, tudo era feito pelos escravos. Por isso que o texto, né, que o título traz isso. Eles eram as mãos e os pés. Todo o trabalho eram eles que faziam. Então, eles trabalhavam, né, algumas pessoas, as mulheres trabalhavam em casa. Elas lavavam a roupa, passavam, cozinhavam, cuidavam dos filhos, né, trabalhavam como babás das senhoras do engenho. Limpavam uma casa, faziam todo o trabalho, né? Então, os donos das fazendas e suas esposas não faziam nada, os filhos, né? Os homens brancos, né, não faziam nada. E eles faziam tudo, tanto as mulheres quanto os homens e até mesmo as crianças. E os homens trabalhavam, né, plantando a cana-de-açúcar, colhendo, trabalhando na moagem, carregando. Então, todo o trabalho naquela fazenda era feita pelos escravos, tanto na lavoura quanto dentro da casa. Então, por isso que o texto traz que os escravos eram as mãos e os pés dos senhores de engenho. Os senhores de engenho só davam umas ordens, tá bem? E aqui tá falando na página 113 aqui, leiam novamente, leiam o texto e marquem o principal. Aí, nós temos aqui uma ilustração de como que era essa fazenda. Olha só, nós temos aqui a casa grande, olha, temos a casa, temos uma igreja, temos a plantação, ok? Temos eles colhendo, carregando, temos infelizmente aqui um tronco, né? A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, de um escravo sendo açoitado, o lugar para guardar a cana, ok? Então, nós temos aqui vários locais. Aqui nós temos aqui as senzalas, olha. As senzalas onde as pessoas moravam, todos os escravos moravam juntos. Então, esse aqui é uma ilustração de como era uma fazenda. Uma fazenda geralmente tinha uma capela, né? Uma igreja, uma casa grande, um lugar para guardar a cana, para moer a cana, a senzala que as pessoas moravam, tá bem? E perto de um rio, né? Geralmente as propriedades eram perto de rios para aproveitar essa água. E aí tá falando aqui da situação dos escravizados, né? Dos escravos, as pessoas que eram feitas escravas que tinham vindo da África. Olha só, açoites, né? As pessoas apanhando, a pessoa que tem a boca, né, fechada, não podia conversar e nem comer. Aqui nós temos pessoas presas com os pés presos a troncos.
Esses aqui, essas ilustrações, são alguns dos castigos que os africanos recebiam nessas fazendas, tá? Desumano, muito triste, né? A gente tem falado, como eu falei para vocês na semana passada, sobre a questão do negro, do racismo. E os negros, eles recebiam pouca comida, não recebiam dinheiro, recebiam um péssimo tratamento. Se ficassem doentes, não recebiam o atendimento necessário. Então, muitos deles morriam por esses maus tratos ou essa situação, né, não muito agradável que eles viviam. E eles eram castigados se eles deixassem de fazer alguma coisa que o Senhor mandasse. Eles eram castigados. Castigos físicos, psicológicos. Se eles tivessem uma meta para cumprir, uma meta diária, uma meta semanal, se eles não cumprissem essa meta, eles também apanhavam. E esses castigos, gente, geralmente eram feitos em praça pública ou em lugares públicos. Na semana que vem, eu vou trazer para vocês alguma coisa sobre a escravidão aqui em Campos, tá? O Quinto Ano fez um trabalho muito legal e eu vou compartilhar com vocês. Falando sobre o tronco, sobre esses açoites que eles sofriam, né, de apanhar, aqui em Campos, lá no calçadão, perto ali da Caixa Econômica, nós temos um lugar assim, que é cercado, um círculo, e um monumento assim. Aquele ali era um monumento, né, era um lugar onde os negros eram açoitados aqui em Campos. Por que eles eram açoitados em praça pública, em lugares públicos e não em secreto, não escondido? Para que servissem de lição para outros negros. Ou seja, eles apanhavam muito na frente de outras pessoas para que os outros negros não quisessem fazer o mesmo, ficassem com medo. Então era uma forma de intimidar, né, de causar medo nos outros. Falar assim, eu não quero passar por isso. Então, geralmente, os castigos físicos eram feitos em lugares públicos, ou no meio da fazenda, para todo mundo ver, ou até mesmo, como eu citei aqui em Campos, em locais públicos, tá? O feitor, né, que era uma pessoa, aqui tá falando na página 117 sobre o feitor, era uma pessoa encarregada de tomar conta dos escravos, de vigiar o trabalho do escravo. Né? Se o escravo cometesse alguma falha, algum erro, além de contar para o patrão, ele tinha o direito, né? Ele era encarregado de punir esse escravo. Então, os castigos eram dos mais diversos que a gente viu aqui na página. Podia também ficar sem comer, podia ficar longe da família, inúmeros castigos, tá? Então, a gente vai parar por aqui hoje. Eu passei uma atividade para vocês. E aí eu coloquei lá, mas para não ter dúvida, vai até a página 119. Aqui é atividade 4. Não é para fazer essa atividade 2, tá? Da página 119, nós vamos só até aqui a atividade 4, tá bem? Quero que vocês voltem ao início desse capítulo, na página 112, que vocês leiam para entender melhor, grifem as partes principais e levem as dúvidas para o nosso plantão, tá? Então, estudem, se animem e a gente se vê lá no nosso plantão, tá bom? Beijão para vocês!